Palhaços são criaturas engraçadas, que têm como função nos arrancar sorrisos através de suas palhaçadas. Mas o que acontece se um deles for um serial killer? Hoje trago para vocês a história de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy Jr. foi um assassino em série americano, conhecido como o Palhaço Assassino, nascido em Chicago em 1942. Wayne Gacy teve uma infância traumática, era espancado e xingado pelo seu pai alcoólatra. Ele apresentou em toda a sua infância e adolescência gosto por homens e tendências homossexuais. Sempre foi mais próximo de sua mãe e irmã. Foi um garoto apaixonado por uniformes, apesar de uma infância difícil e uma adolescência com alguns problemas de saúde. John se formou em administração e tornou-se vendedor de sapato. Mais tarde, acabou por se casar com uma colega de trabalho, cujo pai tinha um restaurante de frango frito, ao qual John passou a gerenciar com desenvoltura. Na época, devido a seus trabalhos comunitários na região, foi considerado o homem do ano naquele local. Mesmo casado e com filhos, ele nunca abandonou sua homossexualidade. Em 1968, com 26 anos, foi acusado de agressão sexual a um adolescente e condenado a 10 anos de prisão. Mas graças ao seu bom comportamento, cumpriu apenas 1 ano e meio. Sua esposa, não aguentando tudo aquilo, pediu o divórcio. Então John percebeu que era hora de recomeçar sua vida. Mesmo sendo rejeitado por sua família, atuou na política da cidade e, em tempos depois, se casou novamente, desta vez com uma de suas poucas amigas de infância, com quem teve 2 filhas. No início dos anos 70, montou seu próprio negócio, uma empresa de pintura e decoração de ambientes. Em seu tempo livre, vestia-se de palhaço e animava festas infantis, por muitas vezes mesmo sem cobrar nada por isso, apenas para alegrar as crianças. Um cidadão acima de qualquer suspeitas, até que histórias controversas começassem a aparecer. Em sua empresa, ele oferecia vaga de emprego para jovens mesmo sem experiência profissional, em sua maioria garotos entre 17 a 20 anos de idade. Relatos de alguns funcionários dizem que alguns dos garotos que trabalhavam por alguns dias lá, nunca mais voltavam e nunca mais eram vistos. John Gacy oferecia diversos bailes de gala e festas à fantasia para a alta sociedade da região. O comentário que se tinha ao final desses eventos era de como era hospitaleiro e gentil aquele homem. Apesar do cheiro ruim que saía de seu jardim, suas festas eram sempre cheias de convidados. Sua esposa acreditava que abaixo da casa no assoalho haviam alguns ratos mortos que causavam aquele cheiro. Ele próprio sempre negava, afirmava que a casa tinha alguns problemas de encanamento e que tudo se tratava do cheiro do esgoto. Na delegacia da cidade começavam a sair queixas de desaparecimentos e um deles em especial chamou a atenção da polícia. Robert Piste, um garoto que trabalhava na farmácia local, certo dia, ele disse ao seu patrão que iria em uma entrevista de emprego em uma construtora. Ele buscava em qualquer lugar algo que lhe pagasse um salário maior. Robert saiu para a entrevista e nunca mais apareceu. Seus pais prestaram queixa do desaparecimento, devido ao histórico do garoto em ser um ótimo filho e conhecido na região por isso. A polícia não levantou a hipótese de que ele tivesse fugido de casa. Uma busca então foi feita na cidade e não encontraram nenhuma pista do paradeiro de Robert. O mais óbvio era então procurar o homem que tinha marcado a entrevista com o garoto. E adivinhem? O homem era John Wayne Gacy. Em um telefonema feito da delegacia para a casa de Gacy, ele
ele disse não fazer ideia do que eles estavam perguntando, aproveitou e confirmou que tinha sim marcado a entrevista de emprego, porém que ele não havia comparecido. Checando os antecedentes criminais de John, a polícia chegou à condenação anterior por molestar um adolescente. E decidiram então seguir os passos do homem. Dias se passaram, e ainda não haviam sinais do paradeiro de Robert. A Procuradoria do Estado finalmente conseguiu um mandato de busca na casa de John. Dentro da casa, encontraram alguns objetos suspeitos que não tinham ligação alguma com a vida de um empresário, nem com a de um homem que divertia crianças vestido de palhaço. Foram encontrados algemas, alguns brinquedos eróticos e um recibo da farmácia que Robert Piste trabalhava. Mas o que mais deixou os policiais desconfiados foi um anel de formatura achado que pertencia a John Zig, um outro garoto que também tinha sido dado como desaparecido. Logo conseguiram informação de que outros funcionários de John Gacy, que também tinham sido dados como desaparecidos há 2 anos atrás. Formou-se então um padrão que acabaria ligando o suspeito a seus crimes. Em uma jaqueta de Robert Piste, que foi encontrada por um amigo do garoto, havia outra parte do recibo de farmácia achado na casa de John Gacy, o que provava que o garoto tinha sim comparecido ao local marcado para a entrevista de emprego. Notou também que Gacy tinha cavado embaixo de sua casa buracos para um novo sistema de esgoto. Um policial mais experiente, que participava das buscas, notou que o cheiro não era de esgoto, mas sim algo que parecia com um cheiro de cadáveres em decomposição. Nessa busca, ironicamente, quem mostrava e acompanhava as buscas era o próprio assassino, chegando inclusive a convidar os policiais para um drink em sua sala de jantar. Ao fim das buscas, os policiais ainda continuaram seguindo Gacy, e dessa vez ele tinha procurado um advogado. No dia seguinte, notaram que ele passou em cada local que frequentava com regularidade, se despedindo das pessoas, como alguém que não voltaria tão cedo. Os policiais desconfiaram que ele cometeria suicídio em um posto de gasolina. Interrogados por um policial, alguns funcionários afirmaram que receberam de Gacy uma grande quantidade de maconha gratuitamente, como um presente. Em um semáforo em outro local da cidade, os policiais prenderam John Wayne Gacy pelo porte de drogas. Em 21 de dezembro de 1978, a polícia conseguiu um segundo mandado de busca na casa de Gacy. Desta vez a busca foi feita embaixo da casa, nas escavações aonde o assassino afirmou que seria um novo encanamento. Em meio à água e lama, os policiais tocaram algo sólido. Foi encontrada uma ossada humana. Momentos depois, na delegacia, Gacy recebeu a notícia que agora também estava preso por assassinato. Então ele resolveu colaborar e confessou o assassinato de mais de 30 jovens, contando todos os detalhes dos abusos sexuais e estrangulamentos. Ele atrai as vítimas, se passando por policial ao redor de boates gays, convencia os garotos a entrarem em seu carro e então usava um pano com clorofórmio para desacordar as vítimas. Daí então as levava para o seu porão, aonde os amarravam, cometia os abusos sexuais, depois com uma corda os estrangulava até a morte e os enterravam ali mesmo. Iniciou uma escavação no porão da casa de John Gacy, aonde foram encontrados mais de 20 corpos, a maioria em estado avançado de decomposição. O próprio assassino passou a localização exata de cada um deles, dizendo inclusive aonde estaria mais corpos, segundo ele, jogados em um rio ali próximo, pois não havia mais aonde enterrar. Neste local foi encontrado então o corpo de Robert Piste. Gacy foi julgado e condenado à morte. Nos anos antes de sua sentença ser realizada, tentou ainda algumas vezes ser considerado insano para se safar, porém,
Todos os pedidos foram negados. Em 9 de maio de 1994, John Wayne Gacy foi morto com 3 injeções letais. Os parentes de algumas das vítimas puderam acompanhar a execução. Gacy aproveitou seu tempo na prisão e pintou alguns quadros, em sua maioria imagens de palhaços. Devido ao crime brutal, a casa de Gacy foi vandalizada e totalmente destruída, sendo após alguns anos reconstruída. Mas mesmo assim permanece ainda nos dias de hoje inabitada, devido aos horrores nela cometida.